Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa quarta-feira dizendo: Deus, obrigado pelo dia que nasce, pela vida, por quem tenho e pela bênção que é poder desfrutar das novas oportunidades que nascem junto com cada amanhecer. Amém. Então, nunca vamos esquecer, né? De agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos oferece. Até esse momento que nós estamos vivendo, essa nova condição de estudos e tal, né? Temos que encarar isso como oportunidades, né? Como aprender a se virar, né? Sair um pouquinho da zona de conforto. Então, isso também nós temos que ver como uma aprendizagem, como eu sempre falo para vocês, né? Não são coisas ruins, sempre são aprendizagens. Então, que Deus nos abençoe em relação a isso. Ok? Na aula de segunda-feira encerramos o capítulo 9 e hoje começamos o capítulo 10, que fala sobre as independências na América Espanhola. Para a aula de hoje, o professor separou para a primeira parte a página 190, a página 208, e para a segunda-feira nós teremos a segunda parte, que é a página 209, a página 221. O ideal é que vocês estejam com o livro em mãos, né? Acho que a prof já tinha comentado. Então, civilizações ameríndias. Antes da chegada dos europeus, aqui na região da América, essa região ela já era habitada por civilizações bem complexas e organizadas. E essas civilizações então ficaram conhecidas como civilizações ameríndias ou pré-colombianas, antes da chegada de Colombo. E dentre essas sociedades então que viviam, as principais eram a Azteca, a Maia e a Inca. Essas civilizações, elas tinham um conhecimento muito amplo de astronomia, de matemática, arquitetura, engenharia, praticavam artesanato, então elas eram, por isso, sociedades complexas e organizadas, né? Em relação à religião, eles eram politeístas e em alguns locais foram encontrados vestígios, né, digamos assim, de que ocorriam sacrifícios de animais e de humanos. Eles viviam praticamente da agricultura e negociavam os produtos que eles tinham com outras sociedades que viviam ali perto. Em relação à conquista espanhola, tá? Como que os espanhóis chegaram nessa região e, né, como que eles conseguiram dominar todo esse território? O primeiro contato foi de forma amigável, tá? Porque eram expedições que estavam reconhecendo o território e assim por diante, tá? Fizeram acordos com os nativos e muitas vezes eles se aproveitaram das rivalidades que existiam entre eles, né, para conseguir benefício próprio. Num primeiro momento, então, toda essa cortesia e tal, que fazia parte da estratégia inicial dos europeus, acaba sendo substituído pela violência, tanto simbólica quanto física. Então, o que seria uma violência simbólica? Tá? A violência simbólica quando a gente vai falar sobre essa conquista ou essa colonização, seria a imposição dos costumes, dos hábitos, dos valores, das ideias sobre as populações locais, as populações nativas. Então, em relação a essa violência simbólica, a religião é uma das mais notórias, assim, né? Porque esses espanhóis que vêm, eles são, como é que eu vou dizer? São monoteístas, né? E aí, essas sociedades que aqui existem são politeístas. E, então, o outro fator, que seria, a prof falou, né? Da violência simbólica e a violência física,
Então, o físico aí, vocês todos sabem o que é uma violência física, né? E nessa violência física, nós temos então o uso de armas de fogo, o uso do cavalo, que era algo que eles não conheciam, né? A falsa ideia de que os conquistadores seriam deuses. Então, por essa crença, esse politeísmo deles, acreditavam que alguém viria, que uma nova ordem viria, um novo Deus chegaria. A aliança espanhola com tribos hostis aos incas e aos astecas, nunca o prof falou que eles se aproveitaram, né, das adversidades ou dos conflitos que aqui existiam entre tribos, né? E desarticulação cultural através da expansão do catolicismo entre os nativos. Então, esses seriam motivos que fizeram os espanhóis dominarem esse território. Ali o uso da arma de fogo, né? Então, que seria o uso do poder bélico, arma de fogo, canhão, e que vai esparramar aí, né? Da forma como os espanhóis conseguem se impor em relação aos nativos. Então, tanto fatores, né, como a cristianização, as doenças que eles desconheciam, ali a prof nem colocou sobre as doenças, então os europeus acabam trazendo doenças que os nativos não têm imunidade para isso. E isso, então, vai motivar a dominação e a exploração desse novo território por parte dos espanhóis. Quando eles vêm e se organizam aqui, eles vão montar uma estrutura colonial. Nessa estrutura colonial, eles vão submeter a população local a essas novas regras. Aí, uma das coisas do ponto de vista administrativo, a Espanha vai formar os vice-reinos. Esses vice-reinos, eles eram formados por nobres, que era o grupo favorecido, digamos assim, né, da pirâmide social deles. E esse nobre era alguém indicado pelo rei da Espanha. E esses vice-reinos foram criados em áreas centrais. Então, Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata. 4 vice-reinos. Além desses vice-reinos, havia também as capitanias gerais. Essas capitanias tinham por objetivo, os vice-reinos eram unidades administrativas e econômicas que foram criadas para controlar essa colônia, facilitar o controle da colônia sobre a metrópole. As capitanias gerais, elas são localizadas nas regiões periféricas, então, mais por fora, digamos assim, e ela também tem uma estratégia do ponto de vista econômico e militar. São comandadas também por chapetones, o prof falou nos vice-reinos, né? São aqueles que são da classe mais alta e são espanhóis, eles que vêm para a América. Nas capitanias gerais, então, tem Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba. O principal objetivo, então, é o controle militar sobre essa região. Os vice-reinos, eles tinham diversos órgãos administrativos, como as casas de contratação, que eu propus bem embaixo ali. A casa de contratação, ela fiscalizava o comércio e cobrava os tributos. Além dessa casa de contratação, então, que tem o controle sobre o comércio, estratégias para evitar o contrabando e tal, dos produtos que seriam enviados, então, para controlados pelo Conselho das Índias, que estava acima, era o órgão mais importante na América Espanhola. Ela nomeava os vice-reis e fiscalizava a sua administração. Então, o Conselho das Índias é o conselho geralzão que cuidava de tudo isso daqui. E existia também os cabildos. O prof pôs eles na sequência aqui, né? Vice-reinos, capitanias gerais e os cabildos.
então, que eram órgãos de administração local controlados pelos crioulos. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Então, aqui a prof podia ter colocado essa parte aqui acima de tudo aqui, né? Que o Conselho das Índias é o órgão mais importante. Ele escolhe os vice-reinos. Existem as capitanias, que são um controle militar. E existem os cabildos, que são controles municipais, digamos assim, tá? Instituições municipais. E as casas de contratação, que vão controlar todas as explorações. Aqui está a Sociedade da América Espanhola, já falou, chapetones é a classe favorecida. Então, ele é espanhol de nascimento, que se transferiu aqui para a América Espanhola. Eles ocupam os melhores cargos. Os crioulos são descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Então, o casal vem para cá e tal, ele vai ter, né, filhos aqui, então eles são conhecidos como os crioulos. Eles tinham uma forte presença na economia local. Os mestiços eram filhos desses espanhóis com nativos. Isso era a maior parte da população. Nem todos os espanhóis vinham com as suas esposas e tal. Acabava, né, pela própria violência e tal, acabava tendo muitos filhos com nativos. Os índios, que era a principal mão de obra no início da colonização, e tem-se também os africanos escravizados, que os índios, uma parte da população, e esses africanos aí, eles eram trazidos para as regiões onde esse povo ameríndio já tinha sido exterminado, digamos assim, tá? Tinha morrido muitos, então eles ocupavam esse espaço dessa mão de obra que faltava. O sistema de trabalho. Existiam duas formas de trabalho, então, a encomienda e a mita. A escravidão negra também era utilizada, mas é a parte ali da América Central, onde se produzia açúcar através do sistema de plantação. Mas na América mais para o sul, duas formas que predominavam, a encomienda e a mita. A encomienda, trabalho indígena em troca de proteção e catequização. A mita, o repartimento, trabalho indígena em troca de ínfima compensação financeira. Seria um trabalho temporário. Então, na encomenda, é uma forma de exploração onde a comunidade inteira era utilizada na agricultura e na extração de minérios. Esse trabalho era explorado pelos encomendeiros, que também tinha, então, a responsabilidade de cristianizar. Uma vez que ele ganhava um grupo, uma aldeia, digamos assim, ele poderia usar a mão de obra desse indígena desde que ele catequizasse esse indígena. Ok? A mita era um sistema já praticado pelos indígenas no Peru, mas ela foi adaptada pelos espanhóis. Então, a mita, ela era um trabalho realizado em minas, onde a comunidade era obrigada a ceder parte da população masculina para trabalhar nessas minas. Ela era selecionada por sorteio, por um período determinado de tempo aí. Pelo trabalho exaustivo que eles tinham nessas minas, eles recebiam um salário muito pequeno, como está ali, uma compensação financeira muito ínfima, e uma parte desse pagamento era feito com o próprio minério. E então, no sistema de plantação, nas fazendas, então, existia a escravidão negra. Atividades da semana. Ler o capítulo 10, pode ler todo ele já, pré-adiantando para a próxima aula. Fazer a questão invertida da página 202 e exercícios do 1 até o 6 da página 203 e da página 208. Então, é a primeira parte de exercícios, não é lá nas atividades. E para a tarefa da semana, vocês vão fazer o desafio lá da página 209. O ideal é que vocês olhem para depois tirar dúvidas no chat. Ok, galera? Até daqui a pouco.